Conhecida por muitos como Reino Ermitão ou até mesmo pelos coreanos como camarão entre as baleias, por estarem situados muito próxima a países que tiveram ou têm grande influência mundial. A Coreia, ela foi, antes de ser dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Península Coreana foi ocupada pelos japoneses por 35 anos, de 1910 até 1945. E isso trouxe uma marca muito profunda para os coreanos em questão de identidade cultural devido à destruição que essa ocupação, essa colonização causou para a Coreia. Depois da Segunda Guerra Mundial e a derrota do Japão, a Coreia finalmente viu uma esperança de se tornar independente. Mas às vésperas da sua independência foi traçado um paralelo, chamado Paralelo 38, que dividiu o país sem nenhum critério, apenas a partir de uma decisão unilateral dos Estados Unidos, e isso trouxe a divisão entre as duas Coreias. A região norte foi amparada e teve a tutela da antiga União Soviética, enquanto a região sul teve a tutela dos Estados Unidos. Por isso, se tornaram regiões tão contrastantes em termos políticos, em termos econômicos também. Mas a partir daí, a Coreia do Norte não somente se apropriou das ideias socialistas e comunistas, como segundo o próprio líder que fundou a Coreia do Norte, o Kim Il-sung, ele disse que ele aprimorou as ideias marxistas, socialistas e transformou numa ideologia própria, uma ideologia única, chamada ideologia Juche. E essa ideologia Juche, ela traz marcas muito fortes, expressões de isolamento. Ela tem alguns princípios orientadores que são a base da sua ideologia, que tem a ver com autossuficiência, com independência econômica, com o próprio isolamento, no sentido de manter essa independência, significando que nenhum outro país terá mais permissão de invadir, de influenciar. E a ideia Juche defende desde os seus primórdios que a Coreia é palco de uma revolução e que essa revolução ela não vai mais permitir que o país seja invadido, seja influenciado ou que outros países tomem decisões pela Coreia do Norte, por isso o seu isolamento. À medida que se passou o tempo e vários problemas econômicos surgiram no país, a Coreia do Norte ela tem intenção de se abrir, mas ao mesmo tempo que ela deseja se abrir, ela se fecha rapidamente por não querer perder o controle, perder o poder sobre os seus cidadãos, sobre aquilo que ela mesma defende, essa autossuficiência, essa independência. E tudo isso se traduz em suprimir os direitos dos cidadãos, proibir a saída dos cidadãos de dentro do país e até mesmo coibir o deslocamento dos cidadãos de uma região a outra, até mesmo dentro do país. Por exemplo, a capital, Pyongyang, ela é só permitida para a elite norte-coreana. Então, outros cidadãos comuns, não têm permissão para visitar a capital do país. E esse isolamento também se manifesta na perseguição religiosa, no controle de informações e tantas coisas que a gente ouve falar. Para dar um exemplo para vocês de quão fechada é a Coreia do Norte, nós ouvimos uma vez uma história de um norte-coreano que ele conta que ele estava na universidade, isso na capital, em Pyongyang, e um colega dele que estava estudando a língua russa, ele nem sabia inglês, nem conhecia o inglês, mas ele era estudante de russo. E ele um dia chegou na universidade com uma camiseta que não se sabe aonde ele conseguiu, com quem ele conseguiu, mas nessa camiseta estava escrito a seguinte frase em inglês: I want freedom, eu quero liberdade. E ele não sabia de nada. E assim que os oficiais presentes na universidade souberam que ele estava usando aquela camiseta, imediatamente já o colocaram sob detenção e o interrogaram por que afinal, que tipo de liberdade ele queria, se o grande líder, o presidente do país, não estava dando a liberdade que ele precisava. E assim ele foi interrogado, ele foi expulso da universidade, ele foi preso e depois nunca mais se soube nada a respeito dele, simplesmente por vestir uma camiseta dizendo eu quero liberdade.